Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma das causas mais importantes de infertilidade feminina, que é a Síndrome dos Ovários Policísticos, mais conhecida como SOP. A SOP é um distúrbio endócrino metabólico complexo, muito relacionado não só à infertilidade, mas também com outros fatores metabólicos importantes, como associação com resistência à insulina, obesidade, diabetes mellitus, aumento de risco cardiovascular como infarto ou AVC e câncer de endométrio e ovário. Portanto, o seu tratamento é fundamental. A SOP acomete cerca de 6 a 10% das mulheres em idade reprodutiva e tem como causas fatores genéticos, como herança familiar, aumentando o risco de apresentar SOP, mas também fatores ambientais. É responsável por cerca de 80% dos casos de falta de ovulação como causa de infertilidade e cerca de 75% das mulheres com a síndrome dos ovários policísticos vão apresentar distúrbios ovulatórios e infertilidade. Um dos sintomas mais comuns da síndrome dos ovários policísticos são os sintomas de hiperandrogenismo, quando há o aumento dos hormônios masculinos circulantes. Como consequência desse aumento desses hormônios, há o aumento de pelos, oleosidade da pele e a presença de acne ou muitas vezes queda de cabelo. Esses sintomas estão presentes em cerca de 80% das mulheres com síndrome dos ovários policísticos. E outro sintoma extremamente comum e que está presente em cerca de 75% das mulheres com síndrome dos ovários policísticos são as alterações do ciclo menstrual. Sabemos que essas mulheres apresentam ciclos menstruais irregulares e ciclos geralmente mais arrastados acima de 35 dias. Outros sintomas, como obesidade, estão presentes em cerca de 60% das mulheres com síndrome dos ovários policísticos e a presença dos ovários policísticos no aspecto ultrassonográfico está presente em 60% dessas mulheres. Portanto, a ausência de qualquer um desses sintomas ou a presença desses sintomas não fecham o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Os ovários policísticos, ao diagnóstico ultrassonográfico, está presente em cerca de 60% das mulheres com SOP. Portanto, não é um critério obrigatório para o diagnóstico dessa síndrome metabólica complexa e muitas mulheres podem apresentar síndrome dos ovários policísticos e não apresentar ovários policísticos. Por outro lado, o fato de ter apenas ovários micropolicísticos com múltiplos folículos em ambos os ovários não fecham o diagnóstico da SOP. A SOP é muito mais complexa do que apenas os ovários policísticos e não podemos então fazer essa confusão entre ovários policísticos e a síndrome dos ovários policísticos. Geralmente, a SOP acontece em decorrência de um distúrbio hormonal em que há um desequilíbrio na produção dos hormônios produzidos pela hipófise e que vão estimular o ovário e basicamente passam pela mesma fisiopatologia que é a resistência à insulina. Nas mulheres com SOP, quando há a ingestão de carboidratos e a liberação da insulina pelo pâncreas para colocar o açúcar recebido, essa glicose, dentro das células, há uma necessidade cada vez maior da produção da insulina para colocar a mesma quantidade de glicose nas células do corpo. Nos casos, então, de uma hiperinsulinemia, podemos ter quadros metabólicos com outros distúrbios e tudo isso faz com que haja então os distúrbios relacionados ao aumento dos hormônios masculinos e consequentemente a irregularidade menstrual. E devido a esse aumento da resistência à insulina, há a maior prevalência de obesidade e também de diabetes mellitus tipo 2. E como fazemos o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos? Pelos critérios atuais, precisamos ter pelo menos 2 desses 3 fatores. Hiperandrogenismo, que pode ser feito tanto laboratorialmente, com o aumento dos hormônios masculinos circulantes, ou sinais clínicos de hiperandrogenismo, como acne, aumento de pelos e oleosidade da pele.
O outro fator é a presença, então, de ovários micropolicísticos, em que a gente vê no ultrassom o aumento de folículos ovarianos. E o terceiro fator é a irregularidade menstrual, onde chamamos de oligomenorreia, com aumento, então, do tempo entre uma menstruação e outra. Nos casos em que houver 2 desses 3 fatores, temos então o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. E é fundamental afastar outras causas de hiperandrogenismo, como tumores ovarianos ou da glândula suprarrenal, e outros distúrbios metabólicos causadores de irregularidade menstrual, como distúrbios da tireoide ou distúrbios da prolactina. O tratamento da SOP é um tratamento que visa a melhorar a resistência à insulina, ao tratamento da obesidade e melhora do metabolismo dos lipídios e também o tratamento do hiperandrogenismo. E esse tratamento deve ser baseado em um tripé, onde um dos fatores mais importantes é o ajuste do estilo de vida. Sabemos que atividade física regular de moderada intensidade pode melhorar de forma considerável a resistência à insulina e o controle lipídico e metabólico. Cerca de 60% das mulheres que fazem atividade física regular e controlam o peso, no caso de obesidade associada à SOP, já voltam a ter ciclos menstruais regulares e aumento da sua fertilidade. O outro pilar importante do tratamento da SOP é o ajuste da alimentação. Preconizamos o que chamamos de dieta low carb, onde há um menor consumo de carboidratos, principalmente dos carboidratos simples, como o açúcar e os derivados da farinha branca. Nessa dieta, preconiza-se o aumento do consumo de frutas, verduras, legumes e fibras, e diminuir o consumo dos farináceos, açúcares e também frituras. O ideal é que na mesma refeição sempre tenha uma mistura de carboidratos com os lipídios saudáveis, ricos em ômega 3, como o peixe, atum ou o próprio salmão. Dentre os princípios da dieta low carb, sempre devemos nos atentar ao consumo calórico e naquelas mulheres com aumento do peso, diminuir então a quantidade de calorias ingeridas, mas não somente isso, precisamos de um prato equilibrado entre carboidratos, gorduras saudáveis e proteínas. E sempre rico em fibras e com diminuição, então, dos carboidratos simples, onde há os picos de insulina que sempre devem ser evitados. A associação da atividade física regular, controle de peso e dieta low carb são responsáveis pelo retorno da fertilidade e a volta da ovulação em cerca de 80% das mulheres. Somente estilo de vida pode restaurar a fertilidade na grande maioria dos casos e esse casal não precisaria de mais nenhum tratamento adicional a não ser mudança de estilo de vida. No caso de mulheres em que já apresentam um peso adequado, já fazem atividade física regular e já têm uma dieta equilibrada, balanceada, low carb, e ainda assim não conseguem ovular de forma espontânea, podemos então fazer o uso de alguns suplementos e alguns medicamentos. Dentre eles, a metformina, que é um sensibilizador da insulina, diminuindo então a sua resistência. E quando falamos em medicação, é importante ressaltar que o uso de contraceptivos hormonais, os famosos anticoncepcionais, só vão tratar os sintomas da SOP. Então, quando se usa o anticoncepcional, podemos ter uma melhora da acne, uma melhora desse aumento de pelos, o controle dos ciclos menstruais, mas nós não estamos tratando a causa da síndrome dos ovários policísticos. E quando for retirado esse método hormonal de controle dos sintomas, a síndrome dos ovários policísticos vai retornar e vai continuar tendo a dificuldade para engravidar. Então, usamos o contraceptivo hormonal para o controle de sintomas em mulheres que não estão tentando engravidar. Naquelas mulheres com infertilidade, o uso desses contraceptivos não está indicado. No caso do ajuste de estilo de vida, controle de peso, controle da dieta,
o uso da metformina e ainda assim não tivermos um bom resultado, podemos fazer o uso de alguns suplementos. Dentre eles, o mil-inositol. O mil-inositol é um suplemento que vai fazer com que haja também diminuição da resistência à insulina, controle dos hormônios androgênicos e boa parte das mulheres podem voltar a ter ciclos ovulatórios. Outros suplementos importantes para serem usados nas mulheres com SOP são a N-acetilcisteína e a suplementação de ômega 3 e da vitamina D, além da coenzima Q10. Todos esses têm um poder anti-inflamatório, antioxidante e com controle metabólico adequado, fazemos com que a mulher volte a ovular de forma espontânea. Já nos casos onde há toda essa suplementação, todo esse controle e ainda assim a ausência de ovulação com ciclos menstruais irregulares, fazemos então o uso de indutores da ovulação, sendo os dois principais o letrozol ou o citrato de clomifeno. Devemos lembrar que o uso indiscriminado e sem controle médico dessas medicações está contraindicado, já que há o risco de uma hiperovulação e também quando há o uso dos indutores em que a mulher ainda até pode ovular, mas ainda assim não fez o ajuste metabólico completo, a qualidade dos óvulos liberados é menor e há o aumento de risco de abortos. Portanto, a base do tratamento é a mudança de estilo de vida e a suplementação e o uso dos indutores hormonais para induzir a ovulação tem que ser usado com parcimônia e com critério. Nos casos em que não houve a gestação, apesar do uso de todos esses tratamentos indicados e o uso do letrozol ou citrato de clomifeno por no máximo 3 a 6 meses, estão indicados os tratamentos de reprodução assistida. Nas mulheres abaixo dos 35 anos e que há uma boa chance de gravidez espontânea porque as tubas estão compatíveis com gestação, não tem endometriose e o sêmen é compatível com gestação, podemos fazer o uso então de uma técnica chamada inseminação artificial. Através da inseminação artificial, induzimos a ovulação administrando hormônios específicos e, através do controle, no momento em que a mulher está ovulando, o parceiro coleta o sêmen, nós separamos os melhores espermatozoides e colocamos, através de um catéter bem fininho, no interior da cavidade uterina para que haja, então, o encontro entre óvulo e espermatozoide na tuba, obtendo, então, uma gestação natural. Sempre, qualquer tratamento com uso do indutor é recomendado o controle ultrassonográfico, já que o uso desses indutores pode fazer com que a mulher tenha muitos óvulos liberados, correndo o risco então de gravidez múltipla e sempre devemos nos atentar a esse fator. Já a fertilização in vitro é um tratamento que é de terceira linha no tratamento das mulheres com SOP, já que todos esses outros tratamentos apresentam bons resultados. A fertilização in vitro está mais restrita na falência dos tratamentos anteriores, onde não conseguimos obter a gestação, e principalmente quando há fatores de infertilidade associados à SOP, como endometriose ou outros fatores, e também naquelas mulheres acima dos 36 anos, onde somente fazer o uso de indutores da ovulação teremos baixa chance de sucesso. Mesmo nos casos de fertilização in vitro, onde podemos ter altíssimas chances de sucesso, ainda assim o tratamento metabólico e com mudança de estilo de vida é fundamental, pois a qualidade metabólica do óvulo não vai ser contornada pela fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, fazemos um estímulo hormonal e fazemos a retirada dos óvulos, mas não melhoramos a parte metabólica. Nós obtemos os óvulos que estavam lá no organismo. Portanto, o tratamento metabólico prévio à fertilização in vitro é fundamental. Nos casos de mulheres com SOP importante, sem ajuste metabólico e que vão para a fertilização in vitro, vão apresentar piores embriões, menores chances de gravidez e aumento de risco de aborto. Sendo assim, a fertilização in vitro é um recurso importante como tratamento para esse casal conseguir engravidar, mas o ajuste metabólico é fundamental. E como mensagem final para você que tem síndrome dos ovários policísticos, saiba que a grande maioria dos casos
tem tratamento específico e é possível sim reverter para uma fertilidade natural. E mesmo nos casos da necessidade de fertilização in vitro, há excelentes resultados quando fazemos o tratamento adequado. Até o próximo vídeo.